Estamos ao vivo. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Nós somos a Rafaela e o Kleber, né, da Confraria Proposital. Hoje, a convite da Unis Pantanal, nós somos a Rafaela e a Kleber, da Tânia, da Confraria Proposital, da aula de Economia Proposital, Economia. Da microfonia aqui, peraí. Nós viemos aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história. Até quando a Tânia fez o convite para nós, ela falou assim, vamos pensar num nome que signifique tudo esse momento do projeto de vocês. E nós demos o nome da palestra das taças ao empreendedorismo, né, Tânia? Isso. E a ideia aqui hoje, nessa 1 hora só que nós estaremos com vocês, aqui ao vivo, né, no canal do YouTube da Unis Pantanal, também aqui pela confraria do Instagram, é contar para vocês como surgiu a Confraria Proposital, mas, assim, mais do que tudo, assim, né, nós dois, como que a Confraria Proposital surgiu? Ela surgiu de um amor que nós temos pelos vinhos, né, um amor que nós começamos há 14 anos atrás, onde nós descobrimos os vinhos. Podemos falar que éramos 2 universitários que tomávamos vinho suave, vinhos de garrafão, os garrafões de 5 litros, bebíamos vinhos em família, e que a gente entendeu um pouquinho, há 14 anos atrás, um pouquinho mais sobre os vinhos, o mundo dos vinhos secos, dos espumantes. Mas aí tem algo muito importante dessa trajetória, que eu falo que essa trajetória ela só começou por conta de um sonho do Kleber, e que depois virou meu sonho, e hoje é nosso sonho, e hoje é o sonho que a gente compartilha com todos vocês. Nós fomos contaminados pelo mosquitinho do vinho e da enologia. O que aconteceu? Eu sou engenheiro agrônomo, e quando estava estudando, estava no meio do curso de agronomia, me apaixonei pela uva, estudando fruticultura, e com isso eu comecei a buscar como que eu poderia me aprofundar nesse assunto, e achei a Embrapa lá no Rio Grande do Sul, né? Eu queria, claro, ir para um centro de referências de uva. E naquela época a gente tinha basicamente o Rio Grande do Sul produzindo uva e vinho. Então eu consegui um estágio, eu consegui uma bolsa de pesquisa na universidade. Nesse momento eu levantei dinheiro, fiquei 6 meses fazendo pesquisa, guardei todo o dinheiro da pesquisa para investir em um estágio que não iria me remunerar nada. Mas e o 13º, né? O 13º da Rafaela. Ele fez o convite na época, mas o convite dele tinha um segundo sentido, assim, uma segunda intenção. Vamos comigo, mas cada um paga a sua parte. Eu preciso do 13º. Já começou o empreendedorismo, cada um paga a sua parte. E daí sim, começamos, foi o pontapé inicial nesse mundo dos vinhos. Então começamos a partir desse momento nós começamos a entender sobre o vinho. E desde então a gente sempre gostou, tal, e fomos, mas assim no começo da carreira profissional a gente não tinha tanta renda para tomar vinho sempre, mas assim, nós seguimos estudando por muito tempo, até chegar no momento que a gente tinha uma qualidade de vida que nos permitia, assim, explorar mais o mundo dos vinhos, e foi então que daí esse amor começou a falar mais alto e a gente começou a investir nisso. Então, o que foi o investimento nisso? A gente começou a fazer viagens, nossas férias eram dedicadas a estudar o mundo dos vinhos. E nós começamos a estudar e viajar e buscar informação. E assim, nós ficamos com esse sonho parado por quanto tempo? Por uns 12 anos. Assim, nesse processo aí que o Kleber trouxe, assim, depois que nós fomos picados pelo bichinho do vinho seco, né, dos vinhos secos, não são mais os suaves, a gente entendeu que gostávamos dessa bebida, e nós entendemos que essa bebida ela tinha um grande mistério por trás dela, assim, que nós descobrimos que o vinho, ele contempla desde o processo de produção, o processo histórico, um mundo imenso dos aromas, dos sabores, existia uma questão de harmonização, existiam fatores assim, muito importantes que estavam ali por trás daquela garrafa. Então, nesse processo de descoberta que o Kleber trouxe, a gente entendeu que tinha que estudar mais, a gente tinha que estudar, na época não tínhamos muita condição financeira, mas logo depois nos formamos, ingressamos no mercado de trabalho,
E aí nós começamos a entender que essa descoberta dos mundos dos vinhos, ela tinha vários fatores, tinha que ser estudo, nós tínhamos que estudar muito, ler. Nós temos muitos livros de vinho aqui, que vai desde a história do vinho, a parte de enologia, toda a parte genética que o Kleber envolve, a questão da engenharia agronômica. Mas detalhe, a gente tem todos os materiais, a gente sentava para estudar, mas sem necessidade, gente. Não é igual a universidade, assim, não, eu tenho que estudar. Não, a gente estudava por paixão. A gente por prazer. Por prazer. Por prazer, estudar por prazer mesmo. Assim, de uma forma muito informal mesmo. E aí a gente começou a tomar mais vinhos, entender que os vinhos, eles não são só compostos assim, eu gosto de um vinho X, eu gosto da marca X e eu vou tomar ela para sempre. A gente foi percebendo que o mundo dos vinhos era contemplado por uva e que cada uva de determinado país ela era diferente, trazia aromas diferentes, sabores, sensações. E a gente entrou nos clubes de assinatura de vinho. Eu acho que todo mundo aqui, se não é assinante nesse momento, já foi assinante. Ou conhece. Isso foi há uns 8 anos atrás. Viramos assinantes de vinho, de clube de vinho. Isso foi muito bacana, que às vezes eu jamais iria no supermercado comprar um vinho da África do Sul, isso há 8 anos atrás. Por que há 8 anos atrás eu ia olhar para vinho da Nova Zelândia? Parecia uma coisa meio estranha, porque o foco era Chile, Argentina, conhecia-se a Europa, né? Mas principalmente o Novo Mundo não era tão explorado. E esses clubes permitiram para nós. E aí, quando a gente, como disse, claro, quando a gente deu um upgrade aí na nossa carreira profissional, a gente entendeu que essa paixão merecia um algo a mais, que eram as viagens. Então, assim, vamos conhecer os principais países produtores, né? E aí a gente conseguiu conhecer aí, pegar os principais da Europa, a França, a Itália, a Espanha, Portugal. Nós fizemos uma imersão nesses países, nos dedicamos um pouco aqui na América do Sul, trazendo Chile, Argentina e Brasil. E aí a gente foi entendendo um pouco mais com quem produz o vinho. Então a gente entendeu que o vinho ele era composto por um rótulo muito bonito, uma uva que era misteriosa, que tinha muito para trazer para você, e que cada rótulo tinha a sua história do seu país, mas tinha um produtor por trás dele, um produtor que também amava os vinhos como nós e que pegava essa bebida com todo o amor no processo de produção. E aí, né, Kleber, quando nós fizemos uma viagem em 2018, nós fizemos a rota do vinho, nós fomos até Santiago, descemos em Santiago e fizemos um caminho terrestre de Santiago até Mendoza, na Argentina, contemplando as cordilheiras dos Andes, vendo como que essa transição de Santiago até Mendoza... Nada chique, viu, pessoal? Isso foi de ônibus. Pega um ônibus e vai de ônibus. Faz o cartão cidadão para andar de ônibus da cidade, não tem nada chique, não. Não, tudo assim, a gente dedicou o que tinha, né, de recurso em relação para consumir os vinhos, né? E a gente, quando foi para a Argentina e para o Chile, a gente fez uma viagem que foi muito significativa para nós. Ela foi num momento de uma transição de carreira minha, né? Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, trabalhava como pedagoga, sou pedagoga, né? Trabalhava como pedagoga nessa parte de educação, da educação dentro das empresas, desenvolvimento social, educacional, e eu fiz uma transição de carreira. E aí foi quando você está nessa transição, você olha e fala assim, nossa, o que isso aqui pode virar um negócio? Como que a gente pode pensar no hobby? E a gente conheceu pessoas tão apaixonadas que falavam sobre o vinho, e quando a gente voltou de lá, né, Kleber, a gente falou assim, vamos tentar pensar desse amor que nós temos, e a gente não tinha noção que o conhecimento que nós tínhamos era imenso. Porque para nós era algo tão natural, assim, a gente tinha uma habilidade tão fácil de falar de vinho, de harmonizar, e a gente percebeu nessa viagem que não era algo simples para as outras pessoas, porque quem é advogado tem uma expertise imensa na advocacia, quem é dentista, expertise imensa na sua área, e a gente foi percebendo que a gente desenvolveu uma expertise que, tipo, nossa, que legal, não sabia que a gente tinha tanto conhecimento sobre isso, né? Assim, nesse momento que a Rafaela fez essa transição de carreira, daí a Rafaela começou a trabalhar com os vinhos, assim, uma forma de sociedade, ir em uma loja, e a gente percebeu que, primeiro, assim, estando dentro de uma loja, vendendo vinho, vendendo uma calça, vendendo uma camiseta, vendendo carro, você seria um vendedor.
Então, você não estaria trabalhando assim a paixão, levar conhecimento. E segundo, que a gente achou a principal dor do mercado do vinho. Qual que é? As pessoas não compram porque elas não sabem consumir. Não é que elas não têm dinheiro, sabe? É uma bebida elitizada, sim, mas muitos não consomem porque eles não sabem consumir. A pessoa não entende sobre a uva, a pessoa não entende sobre a harmonização, a pessoa não sabe de serviço. Então, assim, essa é a dor do mercado. Por quê? Por que o mercado não consome? Porque ele não sabe consumir. Não é que ele não queira consumir, não é que ele não tenha dinheiro. Tanto que, assim, foi até uma surpresa para a gente, o volume de pessoas que a gente já vai falar da parte de empreendedorismo, mas assim, o volume de pessoas que participaram e chegaram até nós querendo aprender a tomar vinho. Exato. O que estava na nossa cabeça no momento? Que assim, a quem viria? As pessoas que já tomam vinho e queriam sentar para conversar, discutir sobre vinho. Mas não, as pessoas iniciantes que procuraram mais, porque elas queriam aprender a tomar vinho. E esse mercado é muito grande. Então, assim, fica só um ponto. Descubra qual que é a dor do mercado que você vai participar. A dor do mercado é a solução de um problema. E aí é uma coisa que se a gente for, como a nossa proposta é falar sobre das taças ao empreendedorismo, nós tínhamos um sonho. Eu amava trabalhar com vinho, estava amando vender vinhos. O Kleber sempre amou a gastronomia, sempre amou, né, o cozinheiro desde os 2 anos de idade. E a gente tinha um amor, só que a gente não tinha um negócio. E você fazer com que esse amor vire um negócio é um caminho assim, ó, é um 360. Por quê? Porque você acredita, isso a gente está compartilhando com vocês, porque tem muita gente aqui que eu sei que vai querer empreender e assim, se a gente pudesse compartilhar um pouco do que a gente viveu, a gente já fica super feliz de poder ter vocês como parceiros nesse mercado, né? Isso que é o nosso propósito, ter parceiros conosco, no sentido de quando a gente começou o nosso negócio, a gente falou assim, agora vamos então fazer uma confraria na nossa casa, vamos receber as pessoas, já que as pessoas têm uma dor de não entender sobre o vinho, nós vamos explicar sobre o vinho. E no Instagram do Kleber, as pessoas amavam, Kleber, adoro essa receita, me ensina isso, me ensina aquilo, tal, tal, tal. As pessoas sempre falaram que queria comer a comida do Kleber e as pessoas não entendiam. Olha que maravilha, a gente já criou um negócio. E aí a gente divulgou para as pessoas. Começamos pelos amigos, achando que no dia seguinte está cheia a confraria proposital. Não. Foi aí o primeiro momento que a gente entendeu que você gostar de algo e você ter um sonho e você fazer disso um negócio foi a parte mais dura. Eu falei assim, poxa, todos os amigos falaram que o sonho era comer a comida do Kleber, todos os amigos falaram que o sonho era aprender de vinho com a Rafa, e eles não vieram. Ó, primeira lição do empreendedorismo, não conte nem com os amigos e nem com a família. Conte com o público, estude o mercado. Entenda quem é o mercado. Entenda quem é o seu público. Não, eu vou fazer porque minha família e meus amigos vão comprar. Não, conte com o público. Eles vão comprar. Eles vão comprar, mas conte com o público. O seu público é muito maior do que família e amigos. Mas a primeiro momento, não ache que eles vão vir e eles vão ser seus clientes fiéis. Aí que a gente entendeu que nossos amigos e a nossa família já sabiam o que a gente fazia. Eles já apoiavam a nossa causa. Mas por vários motivos eles estavam conectados em outras necessidades, não era aquela necessidade, não era dele. Então quando a gente foi entendendo que tínhamos que pensar onde estava a necessidade do mercado. E aí que a gente foi entendendo o que era o mercado do vinho. Acho um ponto interessante assim, fazer mais do mesmo, você não conquista o mercado. Então traga pelo menos um diferencial. Então assim, quando nós começamos a pensar nisso, claro, assim, as nossas viagens ajudaram porque nós começamos a ver, assim, sabe, muita interação fora do país. Você, assim, todas as pessoas de diferentes nacionalidades sentam na mesma mesa. E se a pessoa não fala inglês, ela não se comunica. Mas, assim, às vezes por um gesto, por um sorriso, as pessoas se comunicam. Mas, assim, então, várias pessoas diferentes numa mesma mesa. Então, esse foi também um ponto inicial, uma coisa que chamou atenção, assim, várias pessoas na mesma mesa, um lugar diferenciado, um lugar escondido, que se possível fosse. Aí nós optamos por ser nossa casa, assim, da pessoa se sentir em casa. E realmente, literalmente, é uma casa. É uma casa que vive pessoas nela. Não é um restaurante que faz
casa. Então, assim, a gente foi achando alguns pontos que não, ó, isso é diferencial no mercado. A gente foi entendendo, assim, nós tínhamos uma expectativa, achando que ia ser da forma com que nós sonhávamos. Então, nós estávamos muito no mundo dos sonhos. E aí a gente foi entendendo que, ao entender quem é o público consumidor, nós tínhamos que apresentar para eles o que era diferente, porque ele não encontrava. Por que ele iria pagar? Nós começamos com um valor de R$ 89,90, que muita gente brigou com a gente, porque a gente servia por R$ 89,90 entrada para principal, sobremesa, a gente servia meia garrafa de vinho, água à vontade, e todo o nosso conhecimento. Depois de uma rodada disso, até esse tipo de feedback, os nossos amigos falaram assim, se vocês continuarem cobrando R$ 89,90, eu não vou. E eu vou falar para todo mundo não ir. Então, assim, foram várias descobertas até a gente entender que o que nós tínhamos como sonho não era só o que o cliente queria. E a gente foi entendendo, assim, quais eram os diferenciais. E uma coisa que talvez, né, a gente possa pensar no sucesso aí da confraria é a gente estar sempre ali com um olhar muito atento, né? Sempre assim, ouvindo bastante o que as pessoas têm a nos falar. E para vocês entenderem um pouquinho mais o que é confraria, porque a gente está falando aqui como se todo mundo soubesse, né, Cleber? Acho que é bom falar, né, Tânia? Quando a gente criou esse formato da confraria, então nós tínhamos a Rafa, que gosta dos vinhos, de estudar, mas falar sobre, como o Kleber falou, eu sou pedagoga, então eu gosto bastante de falar, ensinar, estar atento como as pessoas aprendem. O Kleber, cozinheiro, tem a habilidade de cozinhar. Nós entendemos, então, que nós iríamos receber as pessoas na nossa casa com uma proposta de jantar harmonizado, onde as pessoas iriam chegar, grupos de 8 a 10 pessoas, iriam todas se sentar na mesma mesa, como o Kleber falou, uma mesa única, para que houvesse essa interação. As pessoas chegariam, teriam uma entrada, depois um prato principal e a sobremesa, e a cada etapa nós apresentaríamos os vinhos. Então, qual é o vinho da entrada, qual é a proposta daquele vinho, qual é a proposta da harmonização, o vinho do prato principal e o vinho que transita para a sobremesa. Então, essa foi a proposta inicial da confraria. E aí nós fomos entendendo a cada grupo que vinha aparecendo qual era a real necessidade. Então, assim, a gente percebeu quais eram os pratos que as pessoas gostavam mais. A gente foi percebendo que o cardápio surpresa era um elemento super legal, porque as pessoas, é uma coisa que até hoje nós mantemos. O cardápio as pessoas não sabem por que a gente fez isso. A gente vai entregar para vocês essa estratégia, tá? Por que a gente fez isso? Porque o cérebro humano, quando a gente tem uma correlação com algo, a gente já conecta com aquilo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar para vocês assim, uma feijoada, você vai ligar na tua mente a feijoada que você tem como referência. Só que às vezes aquela feijoada pode não ter sido uma experiência boa ou foi. Então, quando a gente falava cardápio para a pessoa às vezes tinha uma memória que não era positiva em relação àquele prato ou em relação àquele vinho. Então, ela fazia o que eu chamo na pedagogia de inferência. Você faz uma formação sobre aquilo sem conhecer. Então, a gente pensou assim, quem está disposto a ir numa casa de 2 desconhecidos? Aí teve gente que chegou e falou assim, juro que eu vim com medo, já avisei a pessoa lá em casa que se eu desaparecesse, é porque eu fui na casa de 2 desconhecidos. Mandou localização. Teve gente que falou para o Uber ficar parado na porta, para o pai ficar do lado e tal. E também a gente também tinha esse receio, né? Mas assim, então assim, a pessoa que está disposta a vir na casa de 2 desconhecidos, pagar antecipadamente para ter um jantar harmonizado de uma comida que não sabe o que essa loucura. Pessoa gosta de experiência. Então assim, a gente manteve o cardápio surpresa, porque a gente foi percebendo que quando a gente servia, a gente já serviu, por exemplo, feijão branco com embutidos, que a gente pode falar que era uma inspiração de um cassoulet. Se eu falasse que era isso, a pessoa fala assim, o que é cassoulet? Não vou porque eu não gosto. Mas feijão branco eu como na minha casa todo dia. Então, assim, a gente foi trazendo isso, trazendo sempre a gastronomia e o vinho de uma forma muito simples. Então, tem pessoas, né, que chegam, tiram o sapato, as pessoas que não se conhecem, elas chegam aqui e fazem amizade. E assim, a gente foi entendendo o nosso negócio. E a gente foi entendendo que
abrir as portas da casa para receber as pessoas num jantar harmonizado, tinha que ser uma experiência. E o que é uma experiência? Isso para a gente foi a parte mais difícil. O que é uma experiência? E como que eu comunico uma experiência? Porque daí veio a rede social. Você estava falando agora há pouco com a Tânia, né? Essa questão da pandemia fez a gente virar digitais influencers, mesmo sem saber, ou virar digitais para ser influencer, né, Tânia? A gente entrou na rede social e começou a comunicar. O que é uma experiência, gente? O que é? Você olha no dicionário lá, o que é? Aí fala assim, você ter contato com algo, você desenvolver os sentidos, mas e aí o que é essa experiência? E o que as pessoas viriam por uma experiência na casa de dois desconhecidos? E aí aconteceu algo muito importante. Uma coisa que a gente fala muito, foi uma característica empreendedora que a gente sempre seguiu, é a questão de ter essa persistência, mas sempre entender que a credibilidade do nosso negócio era feita pela qualidade que nós entregávamos as coisas. Então, a gente fez um momento que o empreendedorismo foi muito forte para nós, quando a gente entendeu a importância da qualidade. E a qualidade estava atrelada desde receber as pessoas, porque não era só a nossa casa. Então, assim, é a nossa casa, mas é o nosso espaço, é um espaço que as pessoas estão pagando para vir, para ter uma experiência. Então, tudo tem que estar o mais próximo do perfeito, para que ela goste, que seja especial para ela. Sinestésico, né, Cláudia? A gente foi entendendo a questão da música. Então, todas as vezes que as pessoas vinham aqui, eu fico no atendimento, eu fazia uma anamnese. O que você gosta, por que você tá, o que é aquilo, o que fala, tudo, para entender o estilo, para a pessoa chegar aqui e ter uma música gostosa, que remetesse a algo que para ela é gostoso. As pessoas chegarem aqui e ver o Kleber preparando a comida, aquilo isso não é fácil. Isso, a gente vai falar de um restaurante, assim, você cozinha fechadinho. Você cozinhar no meio das pessoas é algo diferenciado. Você não pode errar, ou melhor ainda, você tem que disfarçar muito bem o seu erro para ninguém perceber, porque todo mundo está vendo você cozinhar. Então, se algo dá errado, você tem que fazer de conta que aquilo é normal, que tinha que acontecer desse jeito. Aconteceu coisa errada? Sempre, sempre. A questão da qualidade que o Rafael está falando, já aconteceu de a gente ter que mudar o cardápio e faltando 6 horas para começar uma confraria. Por quê? Porque um compra e o outro cozinha, e quando a gente chegou para olhar, o ingrediente não estava no padrão que a gente estava esperando. E a gente teve que trocar todo um cardápio por causa do padrão. Então, assim, são algumas opções que você tem, e, assim, é a credibilidade. Então, ao meu ver, é preferível você tentar adiar com o seu cliente do que servir algo ruim para ele. Então, assim, são algumas decisões e alguns pontos críticos que você vai encontrando dentro do negócio. Mas essa questão da qualidade em si, você trabalhar com a qualidade, isso atrai muita pessoa, atrai muito cliente e te mantém muito bem no mercado. Porque assim, essa questão da qualidade que o Kleber traz em relação à comida, mas também em relação aos vinhos, tem todo assim, o que é essa qualidade? Você entregar um produto bom, um produto que seja especial para o seu cliente, e isso envolve de nós, né, nós enquanto empreendedores, fazer esse estudo. Então, assim, uma coisa que, quando a gente começou a confraria, nós tínhamos um único fornecedor de vinho e tínhamos um único fornecedor de comida, né, os ingredientes. A gente foi percebendo que não dava para ser assim, nós precisávamos ampliar das taças ao empreendedorismo, estruturação de um negócio. Então, a primeira coisa que nós fizemos, então, assim, quem está aqui assistindo e quer empreender, vou trazer outro segredinho para vocês, você entender qual é o que você está entregando de valor para o teu cliente. Então, quando a gente entendeu que nós éramos uma experiência enogastronômica, hoje a gente tem essa definição, que o eno, né, nós temos essa conexão do vinho e a gastronômica da comida. Então, enogastronômica, então, uma experiência com vinho e comida. E isso também foi uma quebra de paradigma de pessoas que queriam cerveja, de pessoas que queriam vir aqui tomar Coca-Cola, de que queriam tomar suco. Perdemos de ter clientes que queriam tomar cerveja. E, a gente super toma cerveja também. Mas só que a nossa experiência é enogastronômica. A gente não sabe de cerveja para ensinar, a gente sabe da harmonização com o vinho. Então, isso também é um processo de qualidade que a gente teve que entender, né? Então, quando a gente foi entendendo esse processo,
nós fomos entendendo que nós entregamos para os nossos clientes uma experiência no gastronômico. Eu tenho que ter vinhos de qualidade, eu tenho que ter uma comida de qualidade. A gente teve que se aperfeiçoar enquanto empreendedor. Por exemplo, éramos um projeto, tivemos que virar uma empresa, constituir um CNPJ. Isso tem custo. Isso tem custo. Contrata um contador, né? Porque tem custo. Aí você começa a transformar, a gente teve que transformar a nossa casa para uma cozinha mais profissional. Então você começa a investir, é uma geladeira a mais, é um forno, é um fogão, é uma louça bonita que o teu cliente quer, é um guardanapo de tecido que ele vai prestar atenção, é uma garrafa, é uma panela. Então você começa a pensar no investimento para que aquilo de fato vire um negócio. Aí você tem um outro ponto muito importante, que é o processo do relacionamento com o cliente. Aqui também trazemos um outro ponto importante, porque assim, eu gosto de vinho de um jeito, o Kleber gosta de outro jeito, a comida que a gente gosta, às vezes, causa estranheza para outra pessoa, aquela comida que a gente acha sensacional para a pessoa, tipo, ok, né? Tipo assim, a gente já serviu uns pratos maravilhosos aqui, e o pessoal fala assim, nossa, que gostoso, gostoso, né? Você não sabe, você ficava 24 horas fazendo isso, né? E tipo assim, mas que era uma expectativa nossa, mas não o que o cliente queria. Então, assim, esse foi aí um outro aprendizado, mas o maior aprendizado assim, que o Kleber trouxe, que a gente até hoje, que aconteceu na pandemia, né? Porque nós estávamos com um modelo de negócio tudo tranquilo, perfeito, a gente falou assim, 2020 vai ser perfeito, agora a gente vai contratar um sistema para fazer as reservas, temos uma empresa, temos um CNPJ. Nós estávamos com tudo certo e a gente tinha uma agenda fechada de confrarias para 2 meses. Então, a gente estava muito tranquilo, a gente tinha que pensar no terceiro mês. A gente estava com 2 meses fechados. É como se, vamos dizer assim, um restaurante tivesse cliente tranquilo, com todas as mesas completas ao longo de 2 meses. Ele está com caixa cheio. A gente estava praticamente com o caixa, entre aspas, cheio, porque ele estava com todos os clientes lá, com tudo agendado. E a pandemia fez a gente mudar a chave. Por quê? Como é um espaço com todas as pessoas juntas, não teria mais como ter isso. Então, a gente teve que mudar, mas assim, vamos mudar para quê? A gente tinha que continuar fornecendo uma experiência. E aí é importante que a gente entendeu que a nossa proposta, uma coisa que todos os dias, quando a gente sentava aqui na nossa mesa, que sempre tem confrades, na pandemia virou um lugar cheio de papel, computador, lápis, umas coisas, a gente pensava assim, nós somos uma experiência no gastronômica. Não podemos fazer isso. Então, assim, às vezes falava assim, a gente pode vender bolo para vender, a gente pode fazer bolo e vender, a gente pode fazer café da tarde para todo mundo. Kleber, vamos fazer assados, carnes ao final de semana. Rafa, põe o vinho no porta-malas do carro e sai vendendo, né? Possibilidades nós tínhamos, mas a gente pensava assim, nós somos uma experiência no gastronômica, não podemos perder a nossa essência, porque acreditamos que a pandemia não vai ser para sempre, né? Então, a gente tem que pensar na experiência para o nosso cliente. Se nós fosse fazer um bolo, ia fazer um bolo gostoso, mas ia sair da experiência no gastronômica. Então, isso foi um momento que, até no momento, eu fui procurar o Sebrae, né, que sempre deu uma consultoria para nós, e aí me falaram o seguinte, Rafa, às vezes a gente tem que pausar, recuar, nem sempre nós temos que só avançar. E eu fiquei com aquilo, Kleber, a gente tem que pausar agora e entender como que a experiência no gastronômica vai acontecer. E as coisas foram acontecendo no processo de observação. O nosso cliente chegava e falava assim, Rafa, por que você não vende, né? Porque eu falo Rafa porque eu sou a pessoa do atendimento, né? Eu sou operacional. Ele é operacional. Então assim, Rafa, por que vocês não vendem vinho? Eu falei, mas vender vinho? Como assim? Só vender vinho? Kleber, tem um desafio para nós aqui. Então vamos pensar na venda do vinho, fazer uma box onde a gente possa entregar o vinho para a pessoa e a gente apresenta uma proposta de um vinho diferente. Eu e você entramos ao vivo num encontro marcado com as pessoas. Legal. Aí as pessoas falam assim, Kleber, ensina a cozinhar, mas só ensinar a cozinhar? Como a gente vai fazer? Daí a gente pensou no cozinhando juntos. Então a gente levava na casa das pessoas um vinho, todo mundo estava tomando o mesmo vinho, o Kleber cozinhava, que todo mundo vendo o Kleber cozinhando, e eu falando do vinho, o Kleber ensinando sobre a comida. Aí as pessoas comiam na casa delas o que a gente estava comendo aqui, e foi algo muito sensacional, porque a gente ensinou a primeira, que foi uma polenta com ragu de linguiça.
E tem gente comendo polenta até hoje, eu garanto para vocês. Tem uns 4 meses que a gente ensinou e as pessoas em 4 meses estão fazendo polenta com ragu de linguiça, né? Mas porque foi uma coisa que ela aprendeu, a gente entendeu que ali tinha uma experiência gastronômica. E a gente foi pensando assim, como que nós vamos entregar um produto para as pessoas, uma comida? Porque nós não somos uma rotisseria, não somos um restaurante, nós não temos equipamento para poder fazer comida em grande escala para poder entregar para as pessoas. E a gente tinha algo que a gente sempre servia na confraria, que eram as quiches. Porque quiche é uma coisa que a gente aprendeu a fazer, tem parte de uma memória, quando nós fomos para a França, e combina, harmoniza muito bem com os vinhos que o brasileiro gosta bastante. Começamos a fazer a quiche. A primeira coisa que a Rafa ouvia, ai, Rafa, odeio quiche. Massa pesada, dói o estômago. Ai, eu queria que vocês fizessem massa, eu queria que vocês fizessem carne. O Kleber cozinha tão bem que vocês fizerem quiche. Eu falei, lá vem porrada de novo, né? Mas a gente foi entendendo, até que nós tínhamos um outro produto, que era o brigadeiro de café. E esse a gente percebia que todo mundo amava. Então, assim, vamos pensar, então, numa experiência que a gente pode ter sem experiência no gastronômico. Então, a gente fez as experiências em casa. Então, a gente teve que remodelar o nosso negócio, sair de um encontro que estava tudo ok, que a gente tinha um contato físico com as pessoas, e a gente teve que repensar no nosso negócio, mas sempre com a nossa essência da experiência. Então, nós organizamos, as pessoas recebiam na casa delas o vinho, recebiam a comida e o brigadeiro de café. E quando as pessoas recebiam essa experiência, nós falava sobre o vinho para elas, fiz podcast, aprendi a fazer podcast, gravava vídeo no YouTube, tive que aprender que vídeo com mais de 3 minutos não vai pelo WhatsApp, daí tive que aprender a reduzir. A gente foi desenvolvendo umas habilidades que não tinha. Como que você comunica na rede social sem ser chato, sem ficar toda hora aparecendo na timeline da pessoa? Como você faz stories? E aí, lista de transmissão, usa, não usa? Como que a gente comunica em 3 linhas aquilo que a gente fala em 2 horas aqui? E aí foi um outro mega desafio. E aí o que surgiu? A necessidade de ter mais uma assessoria. Então a gente avançou, nós já tínhamos o contador, a Vitória, assessoria de uma comunicação de marketing. O que a gente faz? Como a gente comunica? E as pessoas também, elas querem coisa rápida, elas não querem ficar 2 horas na internet, porque a gente está trabalhando pela internet, a diversão também na internet, calma, tá meio chato, né? Então a gente teve que repensar nesse formato, só que algo assim, aquela velha história de que quando alguém está chorando, o outro vem de lenço, na pandemia foi muito interessante, porque a gente foi entendendo que a dificuldade das pessoas em relação ao vinho só afirmava as mesmas dores que nós percebíamos quando as pessoas vinham aqui. A gente percebeu que eram as mesmas dores no momento da pandemia, porque na pandemia, acho que todo mundo que está aqui deve ter aumentado um pouquinho o consumo de álcool, né? O vinho principalmente. Só que como que você vai no supermercado e você compra um vinho? Você chega no supermercado, você chega lá, você tem lugares que são divididos por países, tem lugares que são divididos por preço, outros por... Cada um usa a sua classificação. Como que a gente poderia ensinar as pessoas a consumir o vinho? E aí foi quando a gente foi abordando ainda mais isso e trazendo sempre esse elemento da harmonização do vinho, harmonização e o vinho. Estamos aí há 6 meses, né, nesse movimento. Eu acho que, assim, falando do detalhe do empreendedor, assim, e até eu acho que motivador. Nós tínhamos um mercado pré-pandemia, muito bom. Vamos falar de março, que foi, acho, o momento mais crítico, que mudou o mundo. Tudo parou, tudo mudou, e a gente teve que parar para pensar. Do final de março até o começo de junho, que a gente conseguiu mudar essa ideia, a gente conseguiu trabalhar em cima de, vamos entregar a experiência na casa da pessoa, porque a pessoa não pode sair de casa. Daí um ponto muito interessante, a pessoa não pode sair de casa. Quando a pessoa sai de casa, claro, gente, não pode beber fora de casa, dirigir. Mas a pessoa vai no restaurante, ela toma uma garrafa de vinho e volta para casa. Porque, assim, ainda ela tem na consciência que, assim, uma garrafa de vinho não vai me fazer mal, eu consigo ir embora. Em casa, a pessoa pode tomar 3 garrafas de vinho, porque ela não vai ter que dirigir, é só deitar na cama e acabou. Então, assim, o consumo de vinho começou a mudar. O que aconteceu depois do primeiro choque que nós tivemos? A renda da nossa empresa triplicou na pandemia. Então, assim, é algo que, assim, a gente mudou
e a gente conseguiu acompanhar o mercado, mesmo com toda a concorrência que estava acontecendo, porque assim, a gente falava, não vamos fazer uma box. No mercado tinham 25 boxes sendo feitas naquele dia. Vamos fazer tal coisa. No mercado tinha... Então, assim, tipo, mesmo com a concorrência, você tem que ter muita calma, você tem que... claro, você tem que avaliar a sua concorrência, mas você tem que ter muita calma e realmente trabalhar no que é o core do seu negócio, o que é o principal do seu negócio. Eu acho que aí, sabe, tem uma coisa que é muito importante, assim, para quem está começando agora, que a gente está falando aqui, a gente está no Instagram, mas a gente está falando para os estudantes da Unic Pantanal, também os estudantes do curso de gastronomia, que os alunos da Tânia, você ser verdadeiro com o que você entrega, né? Assim, uma coisa que a gente sempre priorizou, porque nesse mundo da rede social, da internet, você pode publicar esses 6 meses que a gente está vivendo da pandemia, né? Você pode publicar, pode falar que você vai entregar qualquer produto, você pode falar. E a gente não tinha a comunicação mais linda do mundo, a gente tinha fotos bonitas e tal, a gente sabia falar sobre, mas a gente via que tinham pessoas que tinham mais habilidade para poder se comunicar. Só que a gente sempre priorizou assim, o que nós vamos comunicar, nem que a foto não seja mais linda, mas o que está na foto é o que a gente vai entregar para as pessoas, né? E o contato com as pessoas, às vezes tiveram pessoas que nos pediram assim, coisas absurdas, que não estavam no nosso core, no que a gente podia entregar. E a gente foi muito sincero em falar, isso a gente não pode fazer, isso a gente não sabe fazer ainda. Então, assim, isso que o Kleber trouxe, assim, do faturamento ter aumentado, para a gente foi uma surpresa, assim, absurda, porque a gente achou que, tipo, agora a casa caiu, né? Mas a casa não caiu, ela se fortaleceu. Por quê? A pandemia foi um momento para a gente entender, e na pandemia a gente entendeu que o que a gente entregava, e além do que a gente achava que entregava, porque quando as pessoas vinham no encontro, isso é uma coisa bem legal, assim, para vocês começarem, quem está pensando em empreender nesse segmento, é importante pensar, assim, quando a gente recebia somente as pessoas aqui em casa, para as pessoas jantarem, consumir um vinho, a gente achava que terminava ali. A gente recebia, né, os feedbacks positivos de melhoria ou, né, diversos, a gente entendia que estava tudo bem. Mas quando a gente, na pandemia, que a gente se permitiu um contato muito mais próximo com os nossos clientes, a gente chama de confrade, não é cliente, mas confrade, ele está no processo de aprendizagem do vinho, junto a gente da confraria, a gente foi percebendo, a gente conseguiu ter um contato muito mais próximo com eles, pelo WhatsApp, pelo Instagram, e até ficar vendo as postagens dos nossos confrades, a gente foi percebendo coisas que nós nem fazíamos ideia. Rafa, eu só fui no supermercado e consegui comprar um vinho porque você me ensinou aquele dia. Kleber, quando eu fui comprar o vinho tal, eu fiz com uma carbonara, porque foi algo que você ensinou, então eu sei que esse vinho harmoniza com carbonara. Olha, isso aqui, a gente foi percebendo que o que a gente entregava para o nosso cliente era uma experiência de fato. E assim, o que a gente mais recebia dos nossos confrades era: não consigo tomar um vinho sem pensar em vocês. E a gente começou a receber muita foto no WhatsApp. Chega final de semana, o WhatsApp enche de foto. E as pessoas falam assim, tô aqui com a minha mãe, eu ensinei minha mãe a tomar vinho, tô aqui com meu avô. Então, assim, e a gente foi entendendo que a nossa proposta da confraria, e além das 8 pessoas sentadas aqui, e além do Kleber cozinhando e da Rafa falando do vinho, a gente foi percebendo que aquilo tinha uma conexão para as pessoas. E foi isso que talvez esse elo na pandemia, ele aumentou. Porque a gente conseguiu estar mais próximo, ouvir mais a dor do nosso cliente. E uma coisa muito consequente, assim, não é utopia falar isso para vocês. Eu achava, quando eu ouvia, quando alguém falava para mim assim, trabalhe com o que gosta e jamais trabalharás na vida, né? E dinheiro é consequência. Então, assim, eu achava que isso era assim, isso é conversa, né? Não é, gente. A sua cabeça a gente ficou tão focado nesse relacionamento com o nosso cliente, nesse relacionamento da qualidade, de melhorar nosso produto, de entender a dor e se fazer presente na casa do nosso confrade, que fica conectado naquele processo de melhoria. E a remuneração, sim, é uma consequência muito positiva. Você não fica analisando dinheiro. Você não fica contando dinheiro. Quando a gente parou para pensar, assim, a gente falou assim, uau, mas isso aí é tipo, dobrou, triplicou o faturamento.
Só que daí a gente conta mais uma coisa para vocês. Aí reabriram os restaurantes, né? Dia dos Namorados, nós estávamos com tudo preparado, tudo pronto para atender a quantidade triplicada. Naquela semana, os restaurantes em Cuiabá abriram. Abriram todos os restaurantes, reservas de restaurantes. E agora, o que nós vamos ter que fazer? Kleber, isso parece que esgotou todas as possibilidades. E não, a gente foi entendendo que tem cliente que quer ir para o restaurante. Mas a gente foi entendendo ainda mais o nosso cliente. Às vezes, o nosso cliente estava trabalhando até às 8, 9 horas da noite. Ele falava assim, Rafa, por favor, salva minha vida. Hoje eu não quero sair para jantar. Hoje eu quero chegar em casa e ter a certeza do jantar que eu vou oferecer para o meu amor vai ser o especial. E eu e o Kleber dizendo assim, não, a gente não entrega só uma comida, um vinho. A gente entrega tudo, a gente ensinou as pessoas a arrumarem a mesa, a gente fez uma parceria com a personal style, a Paula. Hoje ela ensinou as pessoas a arrumarem a mesa, ela fez vários vídeos, a gente passou para as pessoas, a gente organizou tudo, a gente foi pensando o que as pessoas queriam. E o charme de chegar em casa mesmo cansado, mas assim, meu amor, estou arrumando a mesa para você, vou preparar a comida, mas na verdade o Cláudio tinha feito toda a comida, levou tudo pronta. A pessoa ia colocar na panela, ia preparar, né? A gente fez playlist e a gente passou o tutorial e eu mandava, durante uma semana, cada dia da semana eu fui mandando um tutorial, ó, essa é a playlist que você vai baixar no seu celular, se curtir, deixa prontinho. O Kleber pensou numa playlist calminha, que depois foi aquecendo, e falou assim, agora é com vocês, a gente foi tudo certo, tutorial para as pessoas. A gente pensou assim, ó, a mesa, Paula, prepara 3 tipos de mesa, uma mesa que a pessoa vá numa loja e compre tudo perfeito, que ela pegue a louça branca. Então, a gente fez essa proposta, então, cada dia eu ia lançando um desafio para este cônjuge que ia surpreender o companheiro, e para nossa surpresa, nós não tivemos Dia dos Namorados. Nós trabalhamos. Nós trabalhamos muito, 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 porque assim, as pessoas falavam assim, eu quero. E ali a gente foi afirmando ainda mais que a gente entregava um cuidado, uma experiência para as pessoas, né? E aí, estamos aqui vivendo um outro cenário também, porque quando você empreende, não dá para você fixar a raiz no lugar. Quando você trabalha com vinho também não dá, com comida também não dá, porque as coisas se atualizam muito rápido, né, Kleber? Assim, um exemplo para vocês, né, do segmento de vinho. Antes da pandemia, se falava assim, vinhos argentinos, era o boom no Brasil. Quando fechou as barreiras, não tem mais vinho argentino no Brasil. Só temos os vinhos que estão com as distribuidoras. E o estoque acabou em julho, agosto. Tem distribuidora que não tem mais estoque. O que aconteceu? Vinhos nacionais. Vivemos a grande era. As pessoas abriram os olhos para os vinhos nacionais. Eles são... E todo mundo tem um preconceito com vinho nacional. Vinho nacional, se eu comprar um vinho argentino, no mesmo preço é muito melhor. Mas não, você tem vinhos nacionais muito bons. Às vezes são de uvas diferentes. Claro, cada país tem a sua aptidão pela uva. Eu não vou sair por aí buscando um Malbec nacional e achar ele espetacular. Claro, versus uma Argentina, é a aptidão dela. Mas por que não buscar a aptidão do Brasil? E o Brasil começou a se destacar. Demais. Claro, assim, o que aconteceu? Eu tive fechamento de barreiras ou o encarecimento logístico. As garrafas de vinho importadas, elas chegaram muito caras aqui. O Brasil passou a se tornar competitivo. Essa é uma parte triste, porque o Brasil ser competitivo, o vinho de fora tem que ficar mais caro. Claro, tinha que ter uma legislação, né? Todo custo Brasil, que o vinho nosso não poderia ser taxado tão alto assim, ele tinha que ser mais... tinha que ter uma maior concorrência no mercado, mas ok. Esse encarecimento de vinho fez com que todo mundo não, mas um público muito grande se voltasse ao vinho nacional. E as pessoas começaram a descobrir um vinho nacional muito bom. E existia um preconceito muito grande, né, Kleber? A gente, quando servia vinho nacional na confraria, a gente percebia os narizinhos torcidos. A gente percebe, né? Mas vinho do Brasil, nossa, não gosto, vinho do Brasil é ruim. Porque vocês não conheciam os vinhos nacionais bons, e que vinho nacional é muito bom. Então, nessa pandemia, a gente pensar no mundo dos vinhos foi uma revolução para a valorização da cultura nacional, dos vinhos, da gastronomia. Então, assim, muitos alimentos e itens que não podiam chegar no Brasil, nós tivemos que consumir localmente.
E esse foi um desafio muito grande para nós também, trabalhar a questão das pessoas entenderem o que é o vinho nacional, tirar um pouco o preconceito do vinho nacional. E aí a gente também, enquanto empreendedor, não podendo parar, sempre tendo que estar ali atento a tudo. Nossa família é do interior de São Paulo, né? O Kleber é de Mogi Guaçu, eu sou de Registro. Nós fomos para São Paulo com mais vezes, porque permitia o home office e tudo mais. Então, a gente se ausentava naquela semaninha que a gente sabia que não é boa, final de mês, ninguém compra, e nem adianta bater de frente que ninguém compra mesmo. É aquela semaninha que tá todo mundo querendo pagar as contas e pensar no salário que vem na semana seguinte. Então, a gente foi se ausentando e lá a gente conheceu, teve uma grande oportunidade de fazer uma jornada com os vinhos brasileiros no interior do estado de São Paulo. 2 preconceitos. Primeiro, vinho brasileiro. E segundo, vinho paulista, porque São Paulo não é um tradicional produtor de vinho seco, de vinho de qualidade. É a região da Serra Gaúcha, que era a referência. Sim, eu tenho só a região do Sul, no Rio Grande do Sul, como produtor de vinho, um pouco em Santa Catarina, mas assim, o principal é o Rio Grande do Sul. E lá, primeiro, assim, né, nós começamos uma vez muito rápida, só uma visita rápida, e a degustação de um vinho, e já foi o suficiente para a gente se apaixonar pelo vinho. E aí a gente falar que o vinho de São Paulo vai ter um destaque muito grande, que é um vinho muito bom. E o que aconteceu? A gente teve essa oportunidade, a gente conheceu o pessoal dessa vinícola, desse vinho que a gente gostou demais, fizemos uma amizade, um primeiro contato, depois começando a conversar com o WhatsApp, conseguimos retornar lá. E eles, vem aqui, vamos participar desse processo de colheita, do processo de produção de vinho, vem aqui para vocês participarem com a gente. E a gente foi entender, né, por que São Paulo estava entrando nesse eixo de produção de vinhos. E nós conhecemos um grande movimento, um movimento de produtores de vinho, fazendo um movimento para que o Brasil consuma os vinhos nacionais, consuma os vinhos da Serra Gaúcha e também conheça os vinhos da região do Espírito Santo do Pinhal, que é essa região de São Paulo que estamos falando, que a especialidade da região é a uva Syrah, uma uva também não muito conhecida, e a gente foi entender um pouco o que é esse terroir, né? Que no mundo do vinho fala terroir. Então, assim, há várias definições para terroir, mas para quem não conhece a definição, eu vou falar uma bem simples para vocês. É a combinação de clima, de solo e humano, capital humano, mão de obra, que influencia esse terroir, que é conseguir fazer com que esse capital humano consiga extrair da terra o que aquela terra tem de melhor para oferecer, que é o clima e o solo, que vai dar boas uvas e logo depois vai ter que trazer bons vinhos. Então, a gente teve a possibilidade de fazer essa jornada em Espírito Santo Pinhal, na Vinícola Terra Nossa, em especial, que nos conhecemos ainda mais e somos admiradores pelo projeto que eles fazem. E lá a gente foi entender assim, o que são os vinhos nacionais. E aí podemos dizer que são empreendedores, porque os brasileiros têm que lutar contra alguns aspectos, que é a relação de clima, que às vezes não é favorável ao processo da colheita, mas envolveu toda uma parte de tecnologia para isso. Só um detalhe da parte agronômica, o que fizeram, o que acontece com o ciclo da uva aqui no Brasil. A uva, eu sempre faço uma poda no meio do ano, daí eu conduzo como que a planta vai produzir, e ela começa a produzir no meio do ano, e eu tenho a colheita no começo do ano seguinte. O que o pessoal fez lá? O começo do ano seguinte é muito chuvoso. Eu perco qualidade na uva quando chove demais. De uma forma mais simples de dizer, eu diluo todo o açúcar que tem na uva. Eu faço com que o vinho não atinja uma qualidade muito alta. O que um camarada agrônomo fez? Quando ele chegou lá em outubro, ele fez mais uma poda. A planta falou assim, nossa, eu vou ter que começar a produzir de novo. Então, ela começou a produzir de novo e jogou a colheita para agosto. Agosto é seco. O que acontece? Aqui no Brasil, claro, a gente tem frio, mas não tão exagerado. Então, eu tenho uma insolação muito grande, eu tenho bastante raio solar ali, e se é seco. O que acontece? A qualidade da minha uva é muito superior a uma qualidade da uva do Rio Grande do Sul, por exemplo. Que o Rio Grande do Sul, quando chegar nessa época, claro, tem detalhes, né? Estou falando assim, de modo geral. O Rio Grande do Sul colhe em janeiro. Ele colhe embaixo de chuva.
e São Paulo e alguns outros lugares começaram a fazer a dupla poda, para eu colocar essa uva, eu mudar o período de colheita dela. Então, assim, claro, São Paulo conseguiu convocar essas uvas num momento interessante e conseguiu chegar num potencial de açúcar diferenciado em relação ao que se produz no Brasil. Então, claro, eles foram muito empreendedores, assim, claro, até trabalharam na natureza. Como que eu posso mudar para conseguir produzir algo muito bom? E eles juntaram, essa vinícola em especial, são 5 amigos. Eles trabalhavam em outra vinícola, eles saíram e falaram assim, não, vamos continuar nosso sonho. E nosso sonho é ter uma vinícola. E juntaram esses 5 amigos, cada um com o seu jeito de trabalhar e com o seu conhecimento, e montaram um negócio que está crescendo demais, um negócio pequeno ainda hoje em dia, tanto que aqui em Cuiabá não tem do vinho deles, eles nem têm logística, e na verdade a gente está falando com eles, acabou o vinho desse ano, tem que esperar ainda sair agora a próxima safra, que eles venderam tudo. Então, assim, é um sinal que eles estão bem no mercado, mas, assim, eles têm uma paixão que é muito interessante. Quando você chega na vinícola, ninguém se intitula dono da vinícola. Eu sou dono da vinícola. Não, você começa a conversar assim, parece que ninguém é dono. Um fala que é jardineiro, o pedreiro, o outro fala que é não sei. E ninguém se intitula assim, eu sou o dono. Não tem ego de ninguém, assim, eu sou o dono de tudo isso. Não. Eles se dividem, ninguém fala que é dono, eles vão trabalhando pela paixão, pelo negócio. E assim, nesse movimento empreendedor, né, de ter que superar, né, vários aspectos para produzir vinhos de qualidade, algo muito importante, mais uma vez, a mídia social. Isso está sendo mostrado para o Brasil todo e as pessoas passaram a dar mais valor aos vinhos nacionais. E isso é um movimento também muito interessante para quem é da gastronomia, entender que vinho nacional não é uma regra. Nós vamos valorizar os ingredientes nacionais também, né? Então, hoje a gente vê muito mais evidência uma farofa. O que é uma farofa? Você tem a farinha, a mandioca no Brasil todo, feijão. Abóbora. Então, assim, a gente entender, isso foi mais um momento de ressignificar essa experiência com as pessoas, das pessoas também, no mesmo movimento que nós, enquanto experiência no gastronômica, tiveram, as pessoas também foram mudando os seus hábitos e as suas preferências. Então, as pessoas se permitiram, na pandemia, entender um pouco mais. Eu quero entender quem é o produtor de vinho. Eu quero fazer uma harmonização com feijoada, que eu mais tive na pandemia. Rafa, como que harmoniza vinho com feijoada? Como que eu faço uma harmonização com comidas simples? O picadinho de carne, o pintado, a farofa de banana. Então, a gente foi percebendo isso neste momento das pessoas darem um pouco mais valor para o que vem da terra, até a gente rever os nossos cardápios, rever os nossos, o que a gente vai oferecer, tentar posicionar o vinho nacional, não porque a gente quer uma pegada comercial, compre esse vinho nacional, não. Se permita provar os vinhos nacionais e tire suas conclusões. A gente sempre fala para as pessoas, no mundo dos vinhos, não tem o pior ou o melhor, aprendemos isso com os argentinos. Eu cometi essa gafe quando cheguei na Argentina, e me perguntaram, o que você achou desse vinho? Eu falei assim, muito melhor do que o outro. E aí me corrigiram assim, no mundo dos vinhos não tem os melhores, são diferentes. Então, a gente foi entendendo que as pessoas queriam propostas diferentes no segmento dos vinhos e da gastronomia. Então, olha, não queremos viver só de Malbec argentino. Também queremos provar um Merlot brasileiro, uma Syrah brasileira, e que isso está disponível no nosso mercado. Então, a gente falou aqui uma coisa que a gente aprendeu com a vinícola Terra Nossa, que o Kleber trouxe. A gente não quer ser o único no mercado. Nós queremos fazer parte dos pioneiros. Então, assim, nós, enquanto experiência no gastronômica aqui em Cuiabá, não queremos ser os únicos. Nós queremos, sim, que mais pessoas façam esse movimento de falar de vinhos, ensinar as pessoas a tomarem vinho, ensinar as pessoas a darem valor para um prato bem feito, quando um gastrônomo ou um cozinheiro, alguém que estudou aquele prato, dê valor para aquilo que está chegando na mesa. Mas mais do que isso, a gente quer fazer parte de um movimento que está ensinando as pessoas a darem valor àquilo. Então, assim, da mesma forma que a gente paga com muito bom gosto quando nós vamos a uma consulta médica e o médico te atende, até nós temos uma amiga médica que ela falou, eu não faço mais uma consulta, eu sou uma experiência para os meus clientes, meus pacientes. Porque ela entendeu que só mostrar um raio-x pouco importava, mas o que significava aquela mancha no raio-x? O que era aquela tosse diferente que eu sentia?
Então, a gente foi entendendo que as pessoas queriam experiência, as pessoas entenderem o que ela está consumindo. Qual é a essência? O que ela está levando de diferencial? Quando a gente apresentou um Syrah do estado de São Paulo, quando ela vai na casa de um amigo e fala assim, isso aqui é um Syrah paulista. O que é Syrah? O que São Paulo tem criado no mundo dos vinhos? Isso aqui é um queijo meia pura da Serra da Canastra, um queijo da Canastra. Por que isso aqui em Cuiabá? Por que isso é mais caro ou mais barato do que a mussarela que eu compro no supermercado? Então, assim, a experiência, ela contempla todo esse processo do aprendizado para a pessoa. Uma coisa que, às vezes, ela não dava importância, ela passa a dar importância. Por quê? Porque você apresentou isso a ela. Então, a gente entendeu que o nosso negócio, a pandemia fez a gente entender muito isso, é que o nosso negócio não é vender uma quiche, ou vender um vinho, ou agendar 8 pessoas no nosso espaço, mas a gente está ali para ensinar, compartilhamos o ensinar, né? Compartilhar as nossas vivências e experiências e tentar trazer ao máximo para as pessoas a essência daquilo. Então, essa semana, hoje mesmo, a gente já anunciou a reabertura da confraria, né? Vai ser todo um processo processo de segurança. É uma adaptação, é um recomeço, e esse recomeço é do zero. Então a gente vai ter todo um cuidado. Então, assim, até as pessoas já estão entrando em contato, perguntando como será, estou explicando todo o cuidado, tanto para as pessoas que vão vir no nosso espaço, como um cuidado para nós. E só que, assim, hoje a gente entende que as pessoas estão vindo aqui, elas vão ter uma experiência com a gente, só que essa experiência vai para além. Então, a gente entende que o que a gente está entregando para as pessoas não é só um prato de comida muito bom ou um vinho muito gostoso. A gente está entregando aprendizado, a gente está entregando para ela autonomia, para ela saber fazer uma harmonização. A gente está mostrando para ela quebrar alguns preconceitos do vinho que não é de rolha, de cortiça, da garrafa que não é a garrafa bojuda. Eu não vou falar termos técnicos para vocês aqui, mas vamos falar um linguajar mais simples. Entender que uma comida boa não precisa ser só tem que ser um molho de 4 queijos especiais, disso, daquilo. Não, você não precisa entregar foie gras, caviar para a pessoa. Você pode entregar... Você pode entregar uma carne que não é tão comum, ou uma carne que é super comum na mesa do dia a dia, mas você aplica uma técnica que você estudou e você traz algo surpreendente. Então, acho que isso, principalmente quem trabalha na cozinha, esse é um ponto muito interessante. Você tem que... O que é o seu valor é a técnica, é a sua mão. E seus equipamentos, é claro. E você tem que aprender a pegar o simples e transformar em algo muito bom. Não que seja refinado, mas que seja muito bom. Sabe? Eu acho que essa é a mágica da cozinha e é isso que tem valor dentro da cozinha. É alguém que pegou o ingrediente, não precisa... Claro, eu até falo, trabalhar com um ingrediente nobre é muito fácil. Eu falo, o risco seu é muito maior, porque se você não souber trabalhar com ele, você vai estragar o ingrediente. Vai ficar feio para você. Então, assim, é muito melhor você trabalhar um ingrediente assim, de base, muito bem feito, do que trabalhar assim, coisas... até olho muito assim, não, e o pessoal aqui em Cuiabá, às vezes fica buscando comida francesa, comida italiana, tal. Não, claro, tem que ter. Mas eu acho que, assim, e a origem, e a raiz? Sabe, aquele restaurante que faz a comida cuiabana, sabe, de uma forma mais refinada, que aplica técnica. Eu acho que isso tem valor. Quando eu vou falar assim, de um restaurante, o turista, principalmente, ele vai até a cidade, ele quer buscar algo regional, que é o que nós fazemos. Toda vez que a gente chega numa cidade, a gente quer comer o regional. Eu nunca vou chegar numa cidade e, não, vou num restaurante francês. Não, eu quero comer o regional, ali que eu vou aprender, ali que eu vou ter contato com a cultura. E quando a pessoa vem para Cuiabá, o contato com a cultura, um elo muito, muito forte é a comida, é a culinária. Então, assim, não, trabalhar em ingrediente regional, eu vou transformar o bolo de arroz, eu vou levar ele a outro nível, fazer uma textura diferente, fazer algo diferente, sabe? Uma paçoca de pilão, eu vou transformar isso mantendo a origem, mantendo a raiz. Então, isso primeiro, chama a atenção do mercado. Segundo, barateia. Esse é o custo que tá ali em jogo. Então, assim, não, vou trabalhar com
foie gras e camarão de 1 palmo. De onde vem o camarão de 1 palmo? Vem lá do Nordeste. Olha o tanto de frete que você vai pagar, a logística que vai pagar. Então, assim, 2 pontos. Você trabalha com regional e você tem um custo menor. Então, eu acho que assim, e isso é o trabalho com a cultura. Você trabalhar a cultura. Isso te dá uma visibilidade muito grande. A gente aprendeu na pandemia e aprendeu com a confraria. A gente falou bem no comecinho aqui com vocês. Às vezes, a gente não tem noção do que o que a gente sabe é especial para os outros. Às vezes, a gente acha que o que você sabe fazer está tudo bem. Só que o que você sabe fazer muito bem feito é algo que as pessoas não sabem fazer e as pessoas pagariam por isso. Tem uma metodologia que, né, surgiu de uma história, algo que eu gosto muito de falar, que é o Ikigai, né, que vem dos japoneses. É um método que hoje é usado muito no desenvolvimento dos coaches, que é assim, a partir do momento que você tem algo que você sabe fazer muito bem, que te dá prazer para as pessoas, e daquilo onde você consegue virar o seu ganha-pão, você ganha dinheiro para isso, você encontrou de fato o que você tem que entregar para as pessoas. Então, assim, vocês, estudantes da gastronomia, que estão aí às vezes terminando ou começando agora, olhem para vocês e vejam o que vocês sabem fazer bem, aquilo que as pessoas elogiam vocês, aquilo que te dá prazer e que as pessoas pagariam para isso. Se você sair dessa essência, você não vai empreender. Você não vai conseguir entregar o que as pessoas querem. Pode se perder. Pode se perder. Então, assim, é muito importante vocês olharem. Às vezes vocês estão aí estudantes, chegaram no primeiro ano e falam assim, nossa, os croquetes que eu faço são os melhores lá de casa. E você vai depois fazer esse croquete no curso da gastronomia, você fala assim, nossa, realmente as pessoas acharam surpreendente, né? Se tiver um administrador aqui também participando do nosso encontro, e ele sabe fazer algo diferenciado, um planejamento, um PDCA, né? Diferenciado, mas só que ele entrega algo diferente. É algo que, assim, só ele sabe fazer. E por mais que nós tenhamos concorrência, sempre existe algo que só você sabe fazer. É diferente. Nós comemos o bacalhau da Tânia, quando ela nos trouxe aqui. Que bacalhau, meu Deus! Que bacalhau! Nem português faz igual. Nem português faz bacalhau igual da Tânia. Então, assim, é algo sensacional. Então, eu tenho certeza, assim, que vocês devem entender o que vocês fazem bem. E, tipo, não é... Tem que inovar? Tem que inovar. Mas tem que inovar os processos, tem que repensar o seu negócio. Não é simplesmente assim, se nós no começo da pandemia tivéssemos fechado tudo e começado a vender bolo de café da tarde, porque a gente pensou assim, olha que ideia mirabolante, todo mundo está em casa, todo mundo quer um bolo fresquinho chegando, ai que delícia, a gente entrega bolo, custo baixo, logística, mas a gente teria saído da nossa essência. Então a gente entendeu que tem muita gente entregando bons bolos no mercado. E deixa eles entregarem bons bolos, deixa eles inovarem no segmento dos bolos, porque o nosso segmento é vinho, comida, que se torna uma experiência. Tivemos que dar uma pausa, tivemos que ressignificar o nosso negócio. Agora estamos vivendo um outro cenário, que é o da reabertura. Não sabemos como será, porque como nós mudamos, o público consumidor também mudou. As necessidades e as preferências também mudaram, mas a nossa essência será a experiência gastronômica. Se nós tivermos que mudar para um perfil online, ou ampliar um espaço para 50, 100 mesas, pode ser uma estratégia. Mas a experiência no gastronômica, o Kleber e a Rafa, isso vai estar lá sempre, né, Kleber? Sim. Aí, só uma coisinha. Não é pecado ganhar dinheiro, viu? Então, trabalhem para... Assim, pode fazer caridade na vida. Depois de tudo estabilizado, assim, claro, você vai ter tempo, sabe? A gente faz. Então, assim, mas... às vezes, somente aqui no Brasil, é um tabu falar de dinheiro. Então, quando a pessoa aparece na mídia, não, eu ganho muito dinheiro, só massacra, não, mas você não pode falar. E se a gente for para um exemplo dos Estados Unidos, o pessoal
no ambiente de trabalho, fala assim, eu ganho 5 mil, o outro fala assim, eu ganho um pouquinho mais, e o pessoal comenta sobre isso. E aqui no Brasil não, é pecado, você não pode falar quanto você ganha. E não pode ganhar dinheiro. Então, não, realmente, o seu negócio ele tem que ser lucrativo. Então, sempre tem que fazer conta. Tem que fazer conta, sim, você tem que ser um pouco multitarefa, mas não total. Então, essa parte de contabilidade, assim, deixa para outra pessoa que é melhor, sabe? Foca no que você sabe fazer bem. Então, são algumas dicas assim, faz até onde você sabe, eu não consigo fazer a partir daí. Procura um profissional que faça. Faça muito cálculo. Tem que saber que é uma pergunta que a gente sempre faz, quem paga a conta? Por exemplo, na pandemia, muita gente falou assim, Rafa e Kleber, agora é a hora de vocês terem o canal no YouTube de vocês. Vai ser lindo vocês dois no YouTube, cozinhando todos os dias. O canal do YouTube não paga a conta. Não, mas assim, o canal do YouTube não faz parte do nosso propósito, nem da nossa essência, né? Tipo assim, nós teríamos que remodelar tudo, investir no estúdio, fazer algo que, assim, não seria o que nós queríamos, que nós queremos muito estar em contato com as pessoas. Mesmo que seja no online, aqui no virtual, é estar em contato. E a gente percebeu que o canal do YouTube é dar escalabilidade, que todo mundo fala, tem um negócio que tem escalabilidade. Só que a escalabilidade não é só você ter um canal no YouTube para atender mundialmente. Escalabilidade também é você atender mais pessoas no seu rol. Então, lembra que a gente falou no começo, que nós não atendíamos os nossos amigos inicialmente? Eles voltaram. Então, assim, hoje a gente entende que a escalabilidade é entender, conhecemos muitas pessoas, novos clientes, novos confrades, os nossos amigos também são nosso público consumidor, família. Então, assim, isso a gente entendeu que é escalabilidade. Não seria ter um e-book e tudo bem, se você é um conteudista, um criador de conteúdo, tem que ter um e-book, tem que ter um canal no YouTube. É dedicação exclusiva. Mas quem cozinha sabe, né? Se você está cozinhando, você não consegue escrever um e-book e nem ter um canal no YouTube, porque a cozinha não fica linda sempre para você ficar filmando, né? Exatamente. Então, assim, é um pouquinho, eu acho que é isso, Tânia. Não sei se a gente extrapolou o nosso tempo aqui. Eu acho uma coisa legal do que vocês falaram, é que vocês tinham um foco, uma noção, uma convicção de qual era o negócio de vocês, de qual era o papel de vocês diante dos seus clientes, né? Do que vocês queriam oferecer. E no momento da pandemia, vocês não mudaram o foco, vocês mudaram a maneira de oferecer o mesmo trabalho, a mesma experiência. E eu acho que muitas vezes acontece que as pessoas acabam se perdendo em função de buscar uma solução, igual você disse, vou vender bolo, vou fazer nada contra, mas não é esse o seu foco, né? Então, é a gente tentar estabelecer de maneira clara, quando você decide empreender, estabelecer de maneira clara o que é que eu quero fazer, qual é o foco principal do meu negócio. E aí você tentar abordagens diferentes dentro de um mesmo foco, não se perder. Senão você se perde e aí você não chega a lugar nenhum. Não, e uma coisa assim, fazer caixa é uma coisa fácil, como eu falei, vender bolo, vender, vou colocar vinho em promoção, vamos tirar uma parte da margem do lucro para vender. Mas é assim, você entregar algo sem propósito. No nosso Exatamente. caso, sem propósito. E quando acabar essa pandemia, a gente fala assim, nossa, a gente pensa... Então, teve momentos que a gente quebrou muita cabeça, assim, de passar madrugada, planejando. É uma coisa que a pandemia permitiu muito para a gente, essa facilidade de estar com as pessoas em tempo real, as conexões. Então, a gente conseguiu ter contato com mais pessoas que foram compartilhando o que elas sabiam fazer. A gente foi tendo isso, observando até pela mídia social, se inspirando em algumas pessoas que tornaram influencer, né? Influencer com bastante conteúdo para a gente se inspirar e se entender que é isso que eu vou entregar. Não dá para começar a fazer algo diferente. Você se perde e confunde o teu cliente. O cliente fala assim, você sabe fazer quiche, agora você sabe fazer bolo? Pera lá. Eu até brinco assim, sabe? Porque às vezes você pega uma carta no menu no restaurante, e o restaurante faz massa, ele faz frango, faz carne, faz comida japonesa, ele faz pizza, ele faz lanche. Qual que é a especialidade do negócio? Qual a identidade? Ou ele tem uma super pessoa que sabe cozinhar tudo na vida, e a gente sabe que quando você estuda, você tem
Você tem alguma frente de estudo, assim, alguma coisa que você acredita? Não, acredito na comida brasileira, acredito na cozinha italiana. Mas assim, você é um super talento que você consegue fazer tudo, de comida japonesa até lá. Então, assim, daí você começa a perder um pouco de qualidade. Você vê quando a pessoa, algum restaurante começa a ouvir muito cliente, claro, você tem que ouvir. Mas não. Ele serve comida, um exemplo, faço comida vegana. Daí começa a gente lá e fala assim, não, quero carne, eu quero carne, eu quero carne. E a pessoa fala assim, vou começar a colocar carne. Ele perdeu a essência. Se ele fez um restaurante vegano, ele perdeu a essência de colocar carne de dentro. Ou seja, a pessoa que quer carne não é o público dele. Ele tem que buscar o público dele. Especializado no que ele está fazendo e no público que ele deseja atingir. Então, assim, você não pode perder muito foco. Se você mantém o foco, você consegue manter qualidade, consegue manter padrão, um bom atendimento. Isso também até assim, como o Fábio fala, em relação aos vinhos, né? Os vinhos que nós temos nas nossas boxes não são os vinhos mais baratos do mercado. Existem vinhos mais baratos. Se você for no supermercado, você vai encontrar um vinho por R$ 39,90, R$ 29,90. Mas, às vezes, a gente tem vinhos nesses valores, mas, às vezes, nós temos vinhos em valor maior, vinhos de R$70, por exemplo. Mas, assim, a gente entendeu, às vezes, barateia, tira o custo, vamos trabalhar com os vinhos mais baratos, vamos ofertar os vinhos na casa dos R$29,90. Mas aí a gente entendeu assim, mas para a proposta que nós queremos, para a proposta da harmonização, do vinho que a gente sabe que vai entregar uma história, que vai entregar uma experiência, eu acho que não. Vamos seguir com os nossos vinhos, mas vamos orientar as pessoas a comprar os vinhos de R$29,90. Como ela pode comprar dos R$29,90 o vinho que vai trazer a experiência para ela? Que é uma coisa que a gente escuta hoje dos nossos confrades. Olha, Rafa, eu compro vinho o mês inteiro no supermercado, porque é o que eu posso pagar, mas uma vez por mês eu quero um vinho da confraria, porque eu sei que o vinho que você vai indicar para mim é um vinho muito bom, porque a gente não entrega só o vinho, a gente fala da harmonização, da dica para a pessoa, olha, prepara com isso, consome com aquilo. Então, a pessoa, assim, ela se permitiu uma vez por mês comprar um vinho. Não é um vinho caro, estou falando assim, de um vinho, uma média de consumo, R$70, que é a média de consumo do vinho hoje das pessoas. Mas só que, assim, para a pessoa é especial. Então, eu sabia que eu precisava entregar algo especial para ela e ensinar ela a consumir o vinho o mês inteiro. E, para mim, se ela consome vinho, ela é um confrade. Não importa se ela compra só comigo, ou se ela compra no supermercado, ou até mesmo do meu parceiro de mercado, né? Que a gente entende que não é concorrente. É um parceiro de mercado, ele trabalha com outros rótulos, ele tem outras condições de pagamento, porque ele está trabalhando a essência dele. E nós estamos trabalhando a nossa essência. É difícil, confessamos para vocês, viu? Tem hora que dá vontade de falar assim, vamos trabalhar com os vinhos de R$29,90 durante a pandemia. Mas, tipo assim, mas não dá, é um rótulo igual do supermercado, não é isso que eu quero entregar para os meus confrades, né? Então, são decisões difíceis. Agora sim, eu quero deixar aqui o meu depoimento de que eu sinto muito por não ter tido a experiência presencial na confraria, porque quando nós começamos a conversar, logo em seguida já veio a pandemia e nós não tivemos essa oportunidade, mas eu quero ter essa experiência. Mas já tive a experiência em casa, né? E realmente vale a pena. Então, eu fiz questão de convidá-los para participar, porque eu acho que vocês partiram de um sonho, de uma paixão pessoal, né, e transformaram isso num negócio. E nesse momento da pandemia, assim, eu acompanhei essa mudança de vocês, a criação de uma identidade, tanto de uma logomarca, alguma coisa que realmente transmita o que vocês são, o trabalho que vocês fazem, né? E com certeza, o que vocês são, a personalidade, a forma de lidar com o cliente, né, é parte fundamental do negócio de vocês, né? Então, assim, vocês agregam aquilo que vocês são ao negócio, né? E tudo isso, eu acho que são coisas que a gente começa a observar e a gente vê o que dá certo, né? E começa a ver o que dá certo e aí, no caso de vocês, então, essa parceria aí deu certo, né? E eu quero agradecer a participação de vocês, a disponibilidade de sempre estarem junto com a gente, falando com os alunos, né? Foi sempre muito produtivo, muito edificante, né?
E eu gostaria de agradecer muito a presença e a participação de vocês aqui com a gente hoje. Então, eu tenho alguns alunos falando comigo aqui pelo WhatsApp, que gostaram, que convida para a aula, prof. Então, quem sabe numa aula prática, a gente não convida vocês para falarem numa aula prática com a gente lá sobre a experiência dos vinhos, né? Seria um prazer. Então, aí fica aí nosso agradecimento a vocês, tá? A gente agradece muito, Tânia, sempre, né, pela parceria, que representa sempre muito bem para nós a Unic Pantanal, né, o curso de gastronomia. A gente sempre está aqui conectada, trocando figurinhas, a Tânia manda material, a gente compartilha sempre ali pelo Instagram, né, Tânia? Então, assim, agradecendo esse momento de estarmos compartilhando com vocês um pouquinho dessa trajetória, agradecer ao Unic por essa oportunidade, nessa parceria de sempre, e nos colocarmos sempre à disposição pelo Instagram. Vocês não acham lá no @confraria_proposital e pode conversar com a gente por lá mesmo. Pode nos procurar pelo Instagram. Assim, sempre a gente quer dizer, nossa proposta é uma proposta de parceria, que vocês consumam vinho, se apaixonem pela comida. Então, é isso que nós queríamos e agradecemos esse momento, Tânia. Muito obrigada, Unic. Muito obrigado. E muito obrigada para todos que disponibilizaram 1h44 do dia para nos ouvir. E pagar de blogueirinha agora, né, Tânia? Uma coisa que eu aprendi. Pois é. Se você conhece um amigo que precisa ver esse vídeo, passa depois o link do YouTube para ele, né, Tânia? Pode deixar. Gente, obrigada por tudo. Obrigado, boa noite para vocês. Boa noite, pessoal que está aí ouvindo a gente. Boa noite para todos, gente. Tchau para vocês.